Hello. Hi. Quer aprender a aprender? Como assim? Aprender a aprender. Ah, ok. Tipo, para aprender inglês a gente precisa saber como aprender primeiro, né? Sim, para qualquer coisa, na verdade, né? De aprender fato. tudo. Bom, a gente tem algumas dicas e técnicas sobre como fazer isso. Fica aqui com a gente. Bom, técnica 1 é a técnica que eu gosto de chamar de técnica do blego-blego. Sim, eu fui conhecer esse nome há pouco tempo. Bom, por exemplo, além do que a gente está falando, a gente pode usar todo um contexto para poder entender o que está acontecendo. Por exemplo, às vezes eu posso dizer, So, would you like some coffee? What? Não entendeu o que eu falei? Tá, então não precisa ser inglês. Qualquer coisa. Por exemplo, Hey, blego, blego? Não interessa que eu estou dizendo would you like some coffee, que é você gostaria de um café, ou blego, blego. Contexto não textual. Estou dando para ela alguma coisa, oferecendo, a minha entonação, tudo isso vai dar uma ideia de o que eu estou querendo dizer. Sim, aí fica óbvio, né? Eu não preciso nem entender o que ele falou, eu sei que ele está me oferecendo café. E outra, talvez você saiba coffee, mas não sabe would you like? Mas agora nesse contexto, would you like? Bom, tu já sabe que eu estou oferecendo algo, oferecendo café porque você ouviu eu falar coffee. Show. Então, talvez would you like seja você gostaria de. E assim você aprende por si só, porque presta atenção no contexto. Então, se eu posso usar isso para entender o que uma pessoa está falando, eu posso tirar proveito disso para ser entendida também, né? Claro. E aí eu vou usar gestos e movimentos, entonação, tudo para a pessoa poder entender melhor aquilo que eu estou tentando expressar? Sim, da mesma forma. Eu posso aprender aquilo e eu posso facilitar que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer, fazendo uso dessas coisas todas. Não só isso, como para eu poder fixar quando eu uso, e use, né? Aprender algo novo a gente usa. Mas só ficar falando talvez não seja o suficiente. Porque aí é aquela memorização que fica vazia. A gente lembra da palavra, mas às vezes não lembra para que ela serve, aonde a gente usa, em que contexto. Não serve para muita coisa. Usar isso nos contextos ajuda a gente a utilizar melhor e memorizar. Isso. Então, usar as palavras, contexto de entonação, de gesto, para ajudar a lembrar, entender e ser entendido. Serve para bastante coisa. Ok, a terceira técnica é associar coisas. A gente associa as palavras com as coisas, os movimentos com as ações, e assim a gente facilita o nosso aprendizado, né? Com ideias também, significados talvez? Claro. Por exemplo, os dias da semana? Acho que sim, não sei. Por exemplo, o pessoal às vezes tem dificuldade de lembrar, inclusive, que Thursday é quinta, né? Ou às vezes até lembrar que o nome é Thursday com TH. Então, às vezes vale a pena entender a historinha disso aí. Os dias da semana em inglês vêm de deuses nórdicos, a maioria deles. Porque afinal de contas o inglês é uma língua anglo-saxônica. Ela é parente do alemão, por exemplo. Então, Thursday é o Thor Day. É o dia de Thor. Por isso que tem TH, é o Thors, por isso que tem o Szinho no meio. Dia de Thor, Thursday. Sabe como é que é o nome da mãe do Thor? Frida. Friday. É o dia da Frida. Olha, que legal. Até a quarta-feira, que é o Wednesday, é o do Odin. Odin's Day. O Odin's Day. Essa não ficou muito assim. Mas porque Odin, antigamente era o Odin. Odin? Com W antes. Olha! Odin, por isso fica Wednesday com o W. Sabe como é que eu associo a Thursday? Diga. Porque assim, geralmente a galera confunde Tuesday e Thursday, né? Porque são os mais parecidos ali, os dois. Tuesday também é de outro deus nórdico. Então os dois são meio parecidos, a galera confunde, né? Sabe como é que eu associei? Tipo Joey? Não, é uma associação tipo Joey mesmo. Assim, Thursday tá quase no fim de semana. É o dia que a gente começa a enrolar a língua. Ok, mais uma coisa interessante a se fazer para poder entender melhor as palavras, usar a etimologia das palavras. Etimologia? Eu acho que eu já falei disso aqui antes. Tá. Dividir por partes. Que nem o Jack the Ripper. Ok, desculpa.
medo. Mas a gente pode fazer isso com as palavras, pegar significados em partes e aí, agora faz mais sentido. Mas Super. Isso, na verdade, em inglês é super comum, né? Da gente ter pedacinhos associados que se transformam em outra coisa. Por exemplo, a gente volta e meia fala sobre as palavrinhas que mudam o sentido do que vem antes. Isso. Como o back, que a gente falou lá no nosso Instagram. Isso. Mas a gente precisa de outros exemplos para dar para eles. Sim, na verdade, a gente lembrou de um exemplo bem legal, que é usando a palavra ache. Ache é uma dor, um tipo de dor. E aí, quando a gente vê headache, a gente associa, né? Head, ache. Aí, ear ache, dor de ouvido. Stomach ache, right? E aí a gente pode ter diversas associações aí e a gente vai saber o que é, com facilidade. Então a gente não precisa olhar para a palavra headache e dizer, meu Deus, o que é headache? Head, ache. Ter essa percepção de que tem partes nessa palavra que vão me dizer o que ela significa. Ai, é bem importante pronúncia, aproveitando o gancho. Muita gente lê head cake. Really? Yeah. So head, ache. Cool? Cool. Head cake? Yeah. I don't would know. eat it. Tooth cake, ear cake. Sim, Nossa. Yeah, I don't know. But it happens. Of course. Então, essa última, na verdade, é uma dica. Tem muita gente que fica ansioso, começa a estudar, fica com a sensação de que não tá andando e que não consegue se comunicar, mas acabou de começar a estudar, estuda 1 mês, 2, às vezes, assim, 1 semestre, né? E já tá naquela ansiedade de, poxa, eu não consigo me comunicar. Claro, calma, né? Não é de um dia para o outro que a gente começa a se comunicar. De novo, aquela história da criança. Quanto tempo um neném leva para começar a falar? E aí a gente quer começar a falar em 6 meses. Um idioma totalmente novo, quando a gente tem boleto para pagar, marido, casa, criança, uma vida acontecendo além do estudo do idioma, né? Então a gente precisa respirar fundo. Tudo tem seu tempo. Isso. Não existe fluência instantânea. De jeito nenhum. Esse negócio de em 1 ano você vai sair falando como se fosse um nativo. Não vai acontecer. A não ser que você estude todo dia, ou converse todo dia, né? Tenha o contato direto ali, estou morando em algum lugar. Claro, aí em 1 ano é muito provável que você tenha... É possível, exato. Se você for morar fora e ficar só falando com o pessoal que também não. E a gente conhece algumas pessoas, né, que foram, ficaram, trabalharam, mas conviviam só com brasileiros ou com gente que falava espanhol e voltou sem falar inglês. Então, paciência. Depende de se aceitar também, né? Exato. Cada um tem seu tempo. Então, você vai descobrir qual é o seu tempo, qual é o seu ritmo, entrar nele e aceitar ele. Senão você acaba ficando ansioso e achando que está fora do tempo. O tempo de quem? Tem o seu tempo. E aí, fazendo no seu ritmo, da sua forma, a coisa vai andando e eventualmente chega lá. Ainda que pareça que não está andando, o cérebro está funcionando e está coletando as informações. Então, calma. Vai dar certo. Se aceita. Bom, that's all, folks. Ok, por hoje é só. Se você achou alguma dessas partes mais interessante e gostaria de saber mais sobre alguma delas, ter mais exemplos, comenta aí. A gente depois pode fazer um vídeo falando mais, trazendo mais exemplos, explicando um pouco melhor, contextos sobre cada uma dessas coisas. Ok. Bye. Bye.